bom com vocês? Como é que vocês estão? Tia Jane tá bem, tá, meus amores? Só com muita saudade de vocês, tá certo? Pessoal, hoje nossa aula é de ciências, tá bom? Conteúdo novo, tá? Sempre bom estudar o que a ciência traz pra gente, tá certo? Então vamos lá. Olha só, hoje nós vamos estudar, gente, sobre os ambientes do planeta, tá? Tá lá na página 12, pessoal, de ciências, no livro 2 do Ético, tá certo? Olha só, a tia Jane trouxe aqui, gente, o nosso planeta, né? Cortado. E por que a tia Jane trouxe o nosso planeta assim cortado, cheio de animais? Porque o nosso planeta, gente, é totalmente habitado por animais, tá? Por isso que a gente está dedicando esse módulo do livro justamente para ele, para os animais, para a gente entender como eles vivem, para entender aonde eles vivem, tá certo? E o conteúdo de hoje, gente, é muito bacana. Nós observamos aqui, olha só, animais na água, animais na terra e animais no ar. Vamos lá. Os ambientes do planeta. Você já estudou que os seres vivos ocupam diferentes ambientes do planeta e que eles apresentam adaptações para serem capazes de lidar com as condições de cada local. Mas você já parou para pensar nas adaptações que os seres vivos apresentam para viver nos ambientes terrestre, aquático e aéreo? Pessoal, nós estudamos o seguinte: nós estudamos animais vivendo em lugares extremamente quentes e lugares extremamente frios, tá? Como as geleiras, tá bom? Só que agora nós vamos estudar, tá? Parar um pouquinho para pensar o que esses animais fazem, tá? Para viver em ambientes terrestre, aquático e aéreo, tá certo? Olha só, o ambiente terrestre, pessoal. Os seres vivos que ocupam o ambiente terrestre apresentam algumas características que permitem sua sobrevivência. A mais importante delas é a capacidade de viver fora da água. Igual nós, seres humanos, gente, vivemos fora da água, tá certo? Os animais possuem membros que permitem sua locomoção em terra firme, além de conseguirem respirar com o ar, tá, gente? Respirarem o ar. Como nós, seres humanos, os animais terrestres, tá? Os animais que vivem no ambiente terrestre, pessoal, eles têm membros, como nós, que caminhamos, tá certo? E respiram o ar, tá? O ar que está disponível para a gente. E não respiramos através da água, como a gente vai aprender mais na frente um pouquinho, tá certo? Olha só, a tia trouxe aqui para vocês exemplos de animais que vivem na terra, no ambiente terrestre, tá? Essa ilustração, gente, está no livro de vocês. Percebemos o quê? Rinocerontes, girafas, tá certo? Percebemos o leão, a leoa, certo, pessoal? Insetos também, ok? Então são exemplos de animais que vivem em ambientes terrestres, tá bom? Agora, o ambiente aquático, diferente do ambiente terrestre, pessoal, os animais que vivem no ambiente aquático, eles respiram na água, eles são adaptados para respirar debaixo d'água, diferente de nós, tá? Seres humanos e animais terrestres que respiram o ar, tá? Nós não vamos conseguir sobreviver dentro da água, nós não vamos conseguir respirar dentro da água, tá, gente? Já os animais que vivem no ambiente aquático, eles têm essa adaptação. Os seres vivos que ocupam o ambiente aquático apresentam adaptações diferentes que permitem que eles ocupem esse local. Os animais aquáticos são capazes de respirar na água e apresentam membros que facilitam sua locomoção nesse meio, como nadadeiras e tentáculos, tá, gente? A gente pode observar essas nadadeiras, pessoal, em baleias, tá? Em tubarões, em peixes, tá certo? Tentáculos a gente pode observar, gente, no polvo, tá certo? Então, os animais do ambiente aquático, eles têm essa adaptação para respirar dentro da água, tá certo? Por isso que a gente fala que tem os animais e os ambientes em que eles habitam, tá? Eles são adaptados para viver de tal forma. Mas é importante lembrar ainda, gente, sobre os animais aquáticos, que existem diferenças entre os animais que vivem na água, pois aqueles que estão nos oceanos, tá, são adaptados à água salgada, enquanto os animais de rios, lagos e lagoas estão adaptados à água doce. Pessoal, a gente não pode simplesmente pegar
animal que está vivendo lá no rio e colocar ele no mar, tá certo? Com certeza ele não vai conseguir sobreviver, pessoal. Ele está adaptado, ele está acostumado a viver em um local de água doce, tá? Se a gente fizer essa mudança, ele não vai sobreviver, tá, gente? A mesma coisa se pegarmos um tubarão e colocar ele dentro de um rio, tá? Tirar ele de um ambiente de água salgada e colocar ele em um ambiente de água doce. Ele não vai sobreviver, gente. Ele é adaptado, os seres vivos são adaptados para viver onde eles nasceram, tá certo? Onde eles nasceram e se desenvolveram. Olha só, gente, exemplos aí, a gente percebe no oceano, né, gente? Com peixes, tartarugas, tubarões, tá certo? Com a estrela do mar, que também é um ser vivo. Um camarão, gente. Olha só, já estudamos o ambiente terrestre, o ambiente aquático, que o ambiente aquático também tem essa divisão de água doce e água salgada. Agora nós vamos estudar sobre o ambiente aéreo. Existem também os animais que são capazes de ocupar o ambiente aéreo, ou seja, conseguem voar. Além das asas que são necessárias para o voo, esses animais apresentam algumas adaptações no corpo que ajudam a torná-los mais leves. Os insetos, por exemplo, têm um corpo pequeno e grandes asas. As aves têm penas e possuem ossos ocos ou pneumáticos que são mais leves, tá, pessoal? A gente pode perceber em um mosquito, tá certo? Em um pernilongo. Se a gente pega ele e olhar bem de pertinho, mesmo ele sendo pequenininho, a gente vai perceber que as asas dele são maiores do que o corpo, tá? Então o corpo vai ser mais leve, com asas maiores, com certeza ele vai conseguir voar, tá bom? E nas asas, nas aves, pessoal, a gente consegue observar ossos ocos, tá? Ou pneumáticos. Vamos entender o significado de pneumáticos agora, tá? Olha só, pneumáticos que permitem a passagem de ar, tá certo? Gente, aqui é um exemplo de um osso, tá? De um osso pneumático. Olha só como a gente percebe, gente. A gente pode chamar até de buracos para ficar melhor para vocês, perfurações no osso das aves, para que possa ser feita a passagem de ar e eles conseguirem, tá, pessoal? E elas conseguirem voar, tá certo? Então, a gente não vai poder observar esses ossos pneumáticos em um leão, por exemplo. Um leão não voa, tá? Então, como a tia falou, cada animal é adaptado a um ambiente que vive, tá? Seja pela respiração, seja pelos ossos, tá? Seja pelo corpo, ok, gente? Então, todo animal vai ter sua adaptação para viver naquele determinado ambiente. A tia aqui trouxe também uma ilustração do livro de vocês, em que a gente observa o que? Aves, pessoal, olha só. A gente observa um passarinho, a gente observa um tucano, a gente observa um beija-flor, ok? Então, pessoal, o que a tia quis trazer hoje aqui para vocês são os ambientes do planeta, tá? Os ambientes em que os seres vivos vivem, que os seres vivos habitam, tá? E são diferentes. O ambiente que um leão habita é diferente de um ambiente que o tubarão habita, tá, pessoal? Então, com isso, a tia quer que vocês pratiquem respondendo as páginas 13, 15, 16 e 17 de ciências, tá, pessoal? Então, um beijo, tá? Façam um bom proveito da aula e fiquem com Deus.